Olá, aqui é o Michael Dante da Adventist World Radio. Atualmente, estamos visitando a Albânia por alguns dias. A Albânia, caso você, assim como eu, esteja um pouco enferrujado em geografia, é um país mediterrâneo que fica bem ao lado da Grécia. Por muitos anos, a Albânia foi um país fechado e fortemente comunista. O ditador Enver Hoxha declarou a Albânia um país ateu em 1967, tornando-a o primeiro país ateu da Europa. Por causa dessa paranoia, Hoxha também construiu mais de 173 mil bunkers militares por todo o país, que ainda podem ser vistos espalhados pelo interior. Hoje, a Albânia é um dos 3 países da Europa com maioria muçulmana. E a Albânia é um dos poucos países do mundo que não tem um McDonald's, então você não vai ter sorte por aqui. Bem-vindo ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. No nosso guia rápido e direto sobre profecias bíblicas, temos analisado as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Lembre-se de que essas 3 proclamações poderosas são direcionadas especialmente aos cristãos que vivem pouco antes de Jesus voltar à Terra para estabelecer seu reino global. Isso significa que essas palavras são especialmente para mim e para você hoje. Nessas mensagens, Deus revela 3 coisas muito importantes. O primeiro anjo proclama o alegre temor a Deus, que nos chama para um relacionamento mais próximo com Ele, caracterizado por amor, obediência e reverência. A mensagem do primeiro anjo também nos alerta sobre o juízo que Jesus está atualmente conduzindo no santuário celestial e como devemos nos preparar para esse juízo. Vamos analisar esse juízo em um episódio futuro. A mensagem do segundo anjo nos informa sobre o sucesso do diabo em corromper algumas igrejas cristãs aqui na Terra e como devemos responder essa corrupção. Hoje, vamos analisar mais de perto essa mensagem importante. E então, finalmente, a mensagem do terceiro anjo nos revela o plano de batalha futuro de Satanás, o último grande teste de lealdade, a marca da besta. Mas antes de podermos entender a marca da besta, precisamos olhar para a Babilônia do Apocalipse. O segundo anjo de Apocalipse 14 proclama: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Verso 8. Esta breve mensagem suscita várias questões importantes. Quem ou o que é a Babilônia? Como ela caiu? Por que deveríamos nos importar? O que fazer? Hoje, neste guia rápido de profecia bíblica, vamos descobrir o que é a Babilônia. Na Bíblia, ela é tanto uma cidade quanto um símbolo. O símbolo Babilônia aparece 6 vezes no livro do Apocalipse. Acabamos de ler a primeira vez na mensagem do segundo anjo, mas apenas 3 capítulos depois encontramos mais detalhes. Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram atos de imoralidade. E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua imoralidade. E ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemos, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E em sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17, versículos 1 a 5. Assim, segundo o profeta João, Babilônia é uma mulher imoral sentada sobre uma besta blasfema com 7 cabeças e 10 chifres. Isso é um começo. Mas, como em muitas profecias bíblicas, a mensagem é protegida por símbolos. Deus fez isso para que só quem é guiado pelo Espírito entenda essas profecias. Então, precisamos decifrar esses símbolos, guiados pelo Espírito e pela Bíblia. Na profecia bíblica, mulheres simbolizam igrejas. No Apocalipse, vemos 2 mulheres, uma mulher pura, simbolizando o povo de Deus, e uma mulher imoral, simbolizando uma igreja infiel. Apocalipse 12 descreve a mulher pura perseguida pelo diabo, representado por um dragão. E o grande dragão foi lançado para baixo, a serpente antiga chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, que foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra ao restante dos seus filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa descrição da verdadeira Igreja de Deus no tempo do fim é repetida na mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. O
povo de Deus é caracterizado por guardar os mandamentos de Deus e se apegar à sua fé em Jesus. Babilônia, por outro lado, é a mulher imoral do livro do Apocalipse. Ela representa uma igreja que tem sido desobediente e infiel a Deus. E essa igreja corrupta cavalga uma besta blasfema com 7 cabeças e 10 chifres. Então, para identificar a Babilônia, primeiro precisamos identificar essa besta que a sustenta. Isso nos leva ao capítulo 13 de Apocalipse. Então viu uma besta que subia do mar, tendo 10 chifres e 7 cabeças. E em seus chifres havia 10 diademas, e em suas cabeças havia nomes blasfemos. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão lhe deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como se tivesse sido ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Eles adoraram o dragão porque ele deu sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe concedida autoridade para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 1-3-5. Aqui vemos uma imagem incrível de uma fera com uma grande variedade de características. Possui 10 chifres, 7 cabeças, nomes blasfemos e partes do corpo de diversos animais, incluindo um leão, um urso e um leopardo. Essa besta recebe seu poder do dragão, que, como vimos em Apocalipse 12, representa o diabo, e autoridade para agir por 42 meses. Cada uma dessas características nos dá uma visão importante sobre a identidade da besta. Por exemplo, a meretriz em Apocalipse 17 está sentada sobre muitas águas, e essa besta em Apocalipse 13 emerge do mar, o que a água simboliza na profecia bíblica. Representa um grande número de pessoas. E ele me disse: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos e multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. O chifre, por outro lado, representam reis. Vemos isso, por exemplo, em Daniel 7. Quanto aos 10 chifres, deste reino surgiram 10 reis. Daniel 7, versículo 24. E quanto a todas essas partes de animais, a boca de leão, o corpo como de leopardo e os pés como de urso. Essas são alusões diretas a reinos descritos em outra profecia bíblica dada ao profeta Daniel. Essa profecia impressionante encontrada no livro de Daniel, capítulo 7, vai ajudar a juntar tudo para nós. Lembre-se de que, quando analisamos Daniel 2, vimos uma profecia dada a Nabucodonosor que previa os 4 grandes reinos do mundo antigo. Esses reinos eram Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e foram simbolizados por metais como ouro, prata, bronze e ferro. A visão que Daniel recebeu 5 capítulos depois, no capítulo 7, aprofunda o sonho de Nabucodonosor e nos dá ainda mais detalhes, especialmente em relação ao último reino, Roma. Nessa visão, ele viu 4 grandes feras, e assim como as feras da meretriz, elas saíam do mar. A primeira fera era como um leão, representando a Babilônia. A segunda era como um urso, e estava levantada de um lado, representando o reino desigual dos medos e persas, onde a Pérsia rapidamente se tornou o poder dominante. O urso tinha na boca 3 costelas, representando as 3 províncias da Babilônia, conquistadas pelo Império Medo-Persa: Babilônia, Lídia e Egito. A terceira fera parecia um leopardo e tinha 4 cabeças e 4 asas. As asas representam a velocidade com que a Grécia conquistou territórios, e as 4 cabeças simbolizavam os 4 generais que assumiram o controle da Grécia após a morte de Alexandre o Grande. A quarta fera da visão de Daniel no capítulo 7 é realmente notável. A Bíblia a descreve como espantosa, terrível, extremamente forte, com enormes dentes de ferro e 10 chifres. O ferro e os 10 chifres fazem um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, onde vemos Roma e a Europa representadas pelo ferro, pernas e pés com 10 dedos. Depois de analisarmos as feras em Daniel 7, agora reconhecemos que a besta da meretriz em Apocalipse 13 e 17 é na verdade uma combinação das 4 feras de Daniel 7. Essas 4 feras juntas têm 7 cabeças e 10 chifres e possuem as mesmas formas animais de um leão, um urso e um leopardo. A quarta fera de Daniel 7 e a besta 4 em 1 da meretriz são a mesma coisa, e representam o poderoso Império Romano, que surgiu dos reinos anteriores e acabou dominando o mundo. Então agora temos uma ideia melhor de quem ou o que é a Babilônia. É uma igreja infiel, representada pela mulher imoral que saiu da Roma antiga, a besta de Daniel 7 e Apocalipse 13.
E como ela é retratada montada na besta, sabemos que Roma a protegeu e a apoiou. No nosso próximo episódio, vamos continuar analisando essa poderosa besta de Daniel 7 e Apocalipse 13 e reunir informações ainda mais específicas sobre a identidade da Babilônia. Até lá, eu recomendo que você revise o segundo capítulo de Daniel e depois leia Daniel capítulo 7 e Apocalipse 13 para ter uma visão geral dessas profecias importantes. Nossa compreensão sobre a Babilônia, a queda da Babilônia e até mesmo a marca da besta depende de decodificarmos corretamente esses símbolos. Depois de terminar de ler Daniel 7 e Apocalipse 13, não se esqueça de continuar lendo sobre Jesus nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus é a chave para a nossa salvação, bem como para a nossa compreensão da Bíblia, concluindo o livro profético do Apocalipse, que é, afinal, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 1.